Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula da imersão em projetos de piscina. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante nas piscinas e que muita gente não sabe. Nós vamos falar sobre os tipos de aquecedores que podem ser utilizados em piscinas. Devemos lembrar de que toda a instalação dos tipos de aquecedores devem seguir as suas normas específicas. Então fica ligado que agora nós vamos falar sobre os 4 principais tipos de sistemas de aquecimento para piscinas. O primeiro tipo de aquecedor que nós vamos conversar é o aquecedor elétrico de resistência. Esse tipo de aquecedor ele é baseado no efeito Joule, que transforma a energia em calor. Esse tipo de aquecedor pode ser bifásico ou trifásico, dependendo da sua escolha e da sua instalação. E também ele possui um baixo impacto ambiental e um baixo nível sonoro, ele produz pouco ruído. Isso é um aspecto muito importante para a tomada de decisão de qual tipo de aquecedor você vai utilizar. Um aspecto muito importante para você levar em conta é que a eficiência desses aquecedores varia entre 95% e 100% e tem uma perca muito pequena ao longo da sua vida útil. A principal vantagem de você escolher o sistema de aquecimento de aquecedores elétricos de resistência é o preço de instalação. O preço é bem reduzido se comparado aos outros tipos de sistema. E também vale destacar de que a diferença entre o preço das potências maiores e menores não é tão grande. E ele possui uma única principal desvantagem que nós podemos destacar aqui, que seria a desvantagem em relação ao custo da energia elétrica. Em momentos que há uma escassez de chuvas e uma seca muito severa, a energia elétrica sobe muito, o que cria uma desvantagem se você precisar utilizar o aquecedor da piscina nesse período. Segundo, o principal tipo de aquecedor de piscina que é utilizado são os aquecedores a gás, tanto gás natural quanto gás GLP. O funcionamento e o dimensionamento desse tipo de aquecedor é muito parecido. A diferença principal dele está no queimador do gás, que possuem poderes caloríficos diferentes. Algo a se destacar desse tipo de aquecedor é que, se comparado aos aquecedores elétricos e solares, eles possuem um nível maior de periculosidade. Por quê? Ele tem o perigo de haver vazamento de gás ou até uma possível explosão. E também, eles são muito mais poluentes que os aquecedores elétricos e solares. O custo desse tipo de aquecedor, se comparado com um aquecedor elétrico na mesma potência, ele é mais elevado. Porém, o custo de instalação é reduzido se comparado ao custo de instalação dos aquecedores solares, por exemplo. Vale destacar que esse sistema pode ser instalado dentro da casa de máquinas, mas não é recomendável. As casas de máquinas geralmente são instaladas abaixo do nível do solo, em lugares confinados, com pouca ventilação. E isso não é interessante para lugares onde vai ter gás por causa de possíveis vazamentos. O último tipo de sistema de aquecimento que nós vamos falar são os aquecedores solares. A energia solar é a fonte de mais fácil acesso e melhor custo-benefício que nós temos hoje em dia. Porém, ela tem um custo inicial de instalação muito alto. O funcionamento desse tipo de aquecimento se dá através de mangueiras que estão instaladas nas placas que captam a radiação solar e a transformam em calor. E também essa água que circula através de uma motobomba e passa por essas mangueiras. Uma das premissas mais importantes para o dimensionamento desse sistema é definir uma inclinação e um posicionamento correto para as placas solares. De maneira geral, os coletores vão estar virados para o norte, que é o local onde vai incidir sol durante mais horas do dia. A inclinação pode ser definida de acordo com alguns fabricantes por tabelas, que determinam o estado e a cidade, e depois você pode já relacionar uma inclinação. Nossa dica é que você consulte os manuais de instalação dos fabricantes. Nós não vamos aprofundar aqui como você pode dimensionar esse sistema de aquecimento solar, mas existe uma dica muito rápida e legal para você poder dimensionar esse sistema. Alguns fabricantes relacionam a quantidade de temperatura que você quer ganhar na piscina com a área de coletores. Então, por exemplo, se você quiser ganhar aproximadamente 10 graus de calor na piscina, você precisa colocar uma área de coletores igual à área de superfície da piscina. Vamos deixar aqui embaixo também o link do manual da Sodramar, que explica mais ou menos como você pode fazer esse dimensionamento. Vale você saber que existe mais de uma forma de instalar o sistema de aquecimento solar, mas é mais recomendável que você instale ele separadamente do sistema de recirculação. Como assim? Quando o sistema de aquecimento solar for ligado,
sai da bomba uma tubulação específica que segue para o sistema de aquecimento. E também, quando a água retorna, ela tem um retorno de água específico. Vale também lembrar que esse sistema de aquecimento solar pode ou não possuir um trocador de calor, que vai auxiliar no aquecimento da água quando não houver energia solar suficiente para fazer esse aquecimento. E o último tipo de aquecimento para piscinas que nós vamos falar são os trocadores de calor. Os trocadores de calor são muito interessantes, pois eles são elétricos e possuem um funcionamento parecido com um ar-condicionado. Então, ele retira o calor do meio e entrega esse calor para a água. E assim, nós finalizamos a nossa segunda aula da imersão. É muito importante que você conheça também os diversos tipos de aquecimento para piscinas, para você aumentar o tipo de opções que você pode entregar ao seu cliente. Te vejo na próxima aula!